Bom dia, turma do quinto ano. Vocês estão bem? Espero que sim, né? Vocês estão melhor do que ontem? Espero que sim, né? E amanhã vocês estarão melhor do que hoje, se Deus quiser, certo? Cada dia uma conquista, né? Cada dia um agradecimento, cada dia uma vitória, na verdade. E a vida, que é um dom tão bonito que Deus nos deu, a gente só tem mais aqui a agradecer. Agradecer todo dia, não esqueçam disso. Nas suas orações, você agradeceu por tudo. Agradeça a Deus por tudo. Mas hoje minha avó estava tão doente, minha mãe estava doentinha, agradeça. Hoje estava tão bem, estava ótimo, agradeça. Tá bom? Tudo que vem na nossa vida a gente tem que agradecer. E agradecer, mas agradecer de coração. Não é verdade? Então hoje nós vamos dar início à nossa aula de ensino religioso, fazendo as nossas correções da atividade anterior, não é verdade? A nossa atividade anterior, que a gente começou na página 51, essa página, né, ó, página 51, que a gente teve início semana passada, atividade de casa, certo? Em que tinha aqui, estava recitado aqui nessa página 51, trecho do Corão, né, que diz o seguinte: em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, dizem: amparo-me no Senhor dos humanos, o Rei dos humanos, o Deus dos humanos, contra o mal do sussurro do malfeitor, que se soa aos corações dos humanos, entre gênios e humanos. Certo? Aí na primeira questão, que é uma questão bem pessoal, ele diz o seguinte: como você se sente ao praticar um rito cotidiano de sua tradição religiosa? Como é que você se sente quando você vai lá para a sua igreja, lá você vai para a missa, e quando você chega lá você lê a Bíblia, quando você vai ao culto, quando você chega lá que você começa a louvar, você começa a orar, você começa a ouvir a palavra de Deus, como você se sente? Essa resposta aí é uma resposta individual, pessoal, né? Eu não posso responder por você, nem você pode responder por mim, porque são sentimentos, são sensações e ações que só eu poderei descrever, só você poderá descrever, certo? Na segunda questão também, onde ele diz o seguinte: descreva algum objeto que você utiliza em um rito cotidiano. Também é pessoal. A gente observa que nessa imagem aqui, ó, desse menino, né? Ele está sentado aí no tapete. Ele é um menino, dá para perceber que ele é um menino muçulmano. Sentado no tapete, tem nas mãos um livro e um cordão de contas, certo? Então isso aí, esse daí é um dos objetos dele, né? Mas você vai descrever qual é o objeto que você utiliza em um rito, né? Em um rito cotidiano. Toda vez que você vai, né, por exemplo, para a igreja, o que é que você leva aquele objeto que você se sente tão bem com ele? Qual é? Né? Então você vai e descreve que objeto, certo? Na página 52, nós falamos da questão das artes sacras, não é verdade? Da restauração das artes sacras, que vocês viram o texto aí do jovem, esse jovem estudante, né, do ensino médio, que ele tem esse dom, né, para poder restaurar com cuidado e com bastante carinho algumas peças sacras, né, onde ele diz que é preciso técnica e dom artístico. Foi verdade? Nesse texto aqui que a gente leu. E pergunta: qual é a importância de restaurar obras de arte sacra? Ele pergunta: qual é a importância de restaurar as obras de arte sacra, né? Por que é importante? Por quê? Para poder o quê? Para poder, né, lembrarmos, né, da total importância dessa arte para nós. Às vezes é uma obra, às vezes é um quadro que você pensa que está se acabando e você joga fora. É um quadro de tanto valor para você, de tanta importância, de tanto sentimento, mas com o restaurador ele pode fazer isso daqui.
né? Ele pode pegar isso daí, pode restaurar, não é? Como para ficar lembrando, não é? Para você saber da importância que tem, não é? Às vezes até histórica tem essas importâncias quando você pega a arte sacra, não é? E faz uma restauração, tá certo? Ó, então esse aqui, ó, quando ele faz essa imagem aqui, quando você fala, ah, professora, essa daqui tá certo? Ó, aí, ó, muitas obras sacras não podem ser substituídas por novas, certo? Não pode, vou tirar essa e colocar outra, não pode ser substituída por novas, porque expressa o quê? A história da devoção e a espiritualidade de uma comunidade, certo? Então você pode até colocar, qual a importância? Né? É importante porque expressa a história da devoção e da espiritualidade de uma comunidade, certo? De uma região, até mesmo de um país. Você vai colocar lá, pois expressa a devoção, a história da devoção, a história da devoção e espiritualidade de uma comunidade, região ou país. Região ou país. Pronto, certo? Você vai acrescentar isso, questão. Na página 53, tinha apenas o diálogo, né, entre os personagens. E também uma resposta pessoal, onde ele pergunta o seguinte: existe uma forma ideal de aprender uma tradição religiosa e se comunicar com o transcendente? Essa resposta também seria bem pessoal, certo? Então essa aí foi a nossa correção. Hoje nós vamos ver aqui religiosidade no cotidiano, tá bom? Ó, a gente vê aqui essa imagem, vocês podem observar que a gente vê essa imagem aqui, ó, religiosidade no cotidiano, onde diz o seguinte: criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. A internet, sobretudo, por meio das redes sociais, além de propagar com mais rapidez as informações, criou novas formas de interação. Você conhece pessoas que utilizam redes sociais para manifestar ou partilhar suas crenças e sua religião? Essas perguntas só como reflexão. É comum algumas tradições religiosas aproveitar os meios de comunicação para transmitir seus ensinamentos. Você conhece alguma tradição religiosa que se utiliza da internet, televisão, rádio? Qual? Você poderia, até mesmo, se quisesse participar de alguma atividade dessa, certo? Então, é só uma questão de reflexão. Aí nós temos aí, ó, desde os tempos antigos, o ser humano tem buscado se aproximar do transcendente. Os primeiros desenhos nas cavernas já demonstravam esse desejo. Hoje, podemos observar as expressões de religiosidade por meio da tecnologia, em alguns canais de televisão, estações, rádios ou sites. Há 15, eu vi um documentário na televisão sobre os orixás, mas não entendi o que são oriquis. Oriquis são orações recitadas ou cantadas. Na minha religião, nós a utilizamos para chamar os orixás, saudá-los e conversar com eles. Então, olha só, pessoal. Antigamente, não existia essa tecnologia que existe hoje. Hoje, a tecnologia, ela nos dá, essa amplitude de procura, na internet, na televisão, no rádio. Algumas coisas que a gente antes só fazia, no presencial, hoje a internet já pode conseguir fazer isso daqui, com alguns programas. Observe alguns meios de comunicação utilizados pela humanidade. Então, nós temos aqui os antigos, e os mais atuais, certo? As religiões têm alcançado mais pessoas pelas tecnologias da informação. Missas, cultos e outras celebrações têm sido transmitidas por meio da TV, do rádio e da internet.
A gente observa agora, por esse momento que a gente está passando, em que a gente teve que se resguardar de muita coisa e que a gente não pode ir à igreja, né? Ainda. E a gente teve que ficar ainda alimentando a nossa fé, nossa mente, com a necessidade que a gente teve, e a gente teve que ter essa ligação com a televisão, com o rádio, com a internet, né? Por meio das orações que são passadas, né? Através da televisão, né? As missas, os cultos. Então, isso teve uma ligação para nós, né? Podemos ver, por exemplo, maneiras diferentes de rezar o terço entre os católicos, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, duas formas de rezar o terço: o objeto sagrado das mãos ou utilizando um aplicativo pelo celular. Então, em caso, se você está rezando o terço, né? Normal com as mãos, mas também pelo aplicativo do celular, pela internet, pela televisão, tem como você acompanhar a oração do terço, né? Quando você vai rezar o terço, certo? Então, aqui na página 57, você tem aqui uma parte que você vai fazer em casa, tá bom? Ó, essa parte, essa número 1 e número 2, tá certo? Página 58. Entre as primeiras formas utilizadas pelo ser humano para manifestar suas crenças estão a música e a dança. Elas fazem parte dos rituais de diversas religiões. Ao longo do tempo, a música de algumas tradições religiosas cristãs se modernizou. É o caso, por exemplo, da música gospel. Antigamente a gente não ouvia falar de música gospel, agora é a sensação do momento de música gospel, não é? Você vê que você pode procurar, que você encontra música gospel, aquelas músicas que trazem uma paz, uma tranquilidade, não é verdade? No Brasil, a música gospel é divulgada por algumas tradições religiosas, em meio de comunicação como rádio, televisão, internet, e atinge milhões de pessoas, que cada vez mais compartilham essas canções nas redes sociais. Na minha religião, cantamos hinos chamado em árabe de Anahet, normalmente sem o acompanhamento de instrumentos ou somente com o daf, que parece um pandeiro. Eu sei que nos festivais budistas no Japão, principalmente a música, é muito importante, transmite muitas mensagens, né? Ela fala. Aqui abaixo diz o seguinte, ó: em grupo pesquise primeiros cantores e bandas gospel brasileiras e crie uma lista. Em seguida, pesquise as canções mais conhecidas desses cantores ou bandas sem repetir as canções. Você vai fazer isso aqui individual. Está em grupo, mas você vai fazer individual. Você vai fazer uma listagem dos cantores e banda gospel brasileiro. Você coloca, né? E as canções mais conhecidas. Você não vai escrever a canção, você só vai colocar o nome da canção mais conhecida deles. Certo? E na página 59, nós temos aqui uma reportagem que busca informação religiosa e partilha na fé na internet com base nas tradições religiosas cristãs. Jesus diz assim, ó, a fé nas redes sociais, olha só. Jesus é o cara mais popular na maior rede social do mundo. O Facebook, com mais de 4 milhões de interações na página Jesus Daily, Diário de Jesus, criada pelo médico americano Aaron Tabor. Para muitos pode aparecer apenas números sem sentido, mas em se tratando de um ambiente no qual muitas vezes se sobrepõe a hostilidade à religião, o ranking revela que no fundo as pessoas ainda estão com fome e sede de Deus, seja no mundo offline ou online. Então aqui tem, ó, presença cristã nas redes sociais. Né? Aí nós temos aqui 84% dos cristãos acreditam que a web é um enorme campo de missão. 73% usam as redes sociais de forma intencional para propagar a fé. 87% dos jovens evangelizam através das redes sociais. 79% das pessoas disseram que a melhor forma de evangelizar é através das amizades. E 25% dos entrevistados disseram que sua igreja possui uma pastoral online. Certo? Então, através dessa pesquisa aqui, você vai conseguir responder, ó, essa aqui abaixo. Você observa o gráfico e aqui abaixo você responde, né, o que está sendo proposto. Tá certo? Respondam, façam com bastante atenção e na próxima aula a gente corrige. Fiquem com Deus.